Você que está acompanhando comigo os estudos sobre o livro de Josué, estamos no capítulo 19, precisamente dos versículos 40 ao 48, quando a gente vai falar sobre a distribuição das tribos referente à tribo de Dan, que é a última das tribos que foram sorteadas, né? Aliás, o significado do nome Dan é exatamente esse, juiz. Agora, viaje aqui comigo para você entender por que o patriarca Dan recebeu esse nome. Gênesis 30, a partir do versículo 1, vai contar a história do nascimento de Dan. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Pena que as coisas não são assim tão técnicas como está no texto, né? Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou, daí Dan, né? Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Então nós temos aqui mais uma das facetas dessa difícil família de Jacó, quando ali a Lia, ela já tinha concebido 4 filhos ao Jacó, né? Que foi o Ruben, Simeão, Levi e Judá. Aí a Raquel viu isso e falou assim: Jacó, me dá filhos, senão eu vou morrer. Ué. Porque naquela época, uma mulher não dar filhos, ela mesma se via como um ser amaldiçoado. Como assim que eu sou a mulher mais amada do meu marido e não dou a ele filhos? Aí o Jacó se irrita, cai na sua misoginia inconsciente, né? Dizendo: por acaso fui eu que vetei o seu ventre? Vê isso com Deus, em outras palavras, né? E aí ela tem um filho, e desse filho ela se sente feliz. Na verdade, o que ela faz? Ela oferece a própria serva para se relacionar com Jacó. Por isso que eu estou dizendo que as coisas não são tão técnicas como num texto, né? Porque ali tem uma relação, seja uma relação de afetividade de Jacó para com a serva de Raquel, né? Seja daquela coisa que ainda acontece hoje nos prostíbulos, né? Se a gente for olhar mesmo com os olhos do Espírito de Deus, por que existem prostíbulos? E aqui eu estou pensando em relação à prática dos homens de frequentar um prostíbulo, que você vai ali pagar para ter sexo com uma pessoa que você não conhece, com a qual você não se importa, que não foi desenvolvida uma história. E aí a Raquel faz isso com a serva Bila dela, né? Ela pega a Bila e fala assim: eu vou ter filhos através de você. Então tem muitas questões aí que a gente já tem visto nos outros vídeos. Mas só para a gente entender aqui no caso, que daí é que vem o nome Dan. Deus me julgou, Deus relevou a minha causa. E é interessante essa afirmativa de Raquel, porque isso mostra o quanto a nossa fé em Deus ela é cega em meio aos nossos muitos traumas, né? Daí a palavra de Deus dizer que o amor cobre multidão de pecados, porque Deus vê isso tudo e a gente se compadece de Raquel porque ela tinha essa aflição de precisar de ter um filho. Ao mesmo tempo, ela estava ali usando uma outra mulher para ser mãe a partir dela e não via isso como uma coisa estranha, como uma coisa ruim. É aquela coisa, né? O Evangelho nos proporciona isso. Gente, em meio aos seus traumas, a sua sede de vingança, a sua sensação de estar sendo rejeitada, se bem que no caso da Raquel, ela era a mais querida do Jacó, por quem Jacó dedicou uns 21 anos da sua vida para conseguir se casar com ela, né? Então, em meio a essa coisa, de repente a Raquel pensava: eu sou bonita, eu sou a favorita do meu marido, mas eu não dou filhos, eu devo ter alguma maldição. Então é isso, ela se sentia um ser amaldiçoado, ao mesmo tempo ela usa uma outra mulher para ter filhos em meio dela, em meio a essa situação, e ela não enxerga isso, né? Ao mesmo tempo como ela se sentia amaldiçoada e como ela estava sendo maldição sobre a vida de uma outra mulher, em nome da sua vontade de ser mãe. E aí,
Como que isso se resolveria e como que isso se resolve ainda hoje? Em meio aos nossos muitos pecados e muitas carências, ao mesmo tempo que a gente faz outras pessoas sofrerem, o que a gente precisaria fazer era consultar ao Senhor. E ela não consulta ao Senhor, né? Ela cumpre ali aquela maldição do Gênesis 3, ela consulta o Jacó. Aí o Jacó também, em vez de ele falar assim, vamos orar, vamos pedir a Deus, não. Ele fala, por acaso eu sou Deus que amaldiçoei o seu ventre? Sou Deus que impediu o teu ventre de frutificar. A maldição era a Raquel que se pensava assim, né? Então, em meio a isso tudo, o importante é a gente consultar ao Senhor o que o Adão e a Eva não souberam fazer, o que Jacó e as suas mulheres progenitoras de seus filhos não conseguiram fazer. Mas aí ela tem uma gravidez, atribui essa gravidez a Deus, e aí ela fala, olha, Deus me julgou, Deus me contemplou. E é julgar nesse sentido, é de avaliar, não é de condenar. É de avaliar, de ter misericórdia, de olhar isso tudo e falar, gente, como os seres humanos são horrorosos, mas eu sou o Pai eterno que vou exercer a minha misericórdia sobre isso. Eu não consigo entender como alguém consegue ver o Deus do Velho Testamento como mau e cruel. Cruéis são seus representantes atuais, né? Que conseguem não usar a prudência, que no meio de uma pandemia querem que as pessoas vão aos templos ofertar. Aqui não, Deus se compadece e ela entende isso no meio da sua cegueira e fala, meu filho vai se chamar Dan. Essa é a história do indivíduo. A gente não tem muitas outras informações, ou quase nenhuma. A gente fica sabendo apenas lá em Gênesis, no capítulo 46, que o Dan teve um filho, que os comentaristas vão dizer que talvez na verdade era uma tribo, porque o filho terminava em um termo hebraico que dá a entender a multiplicação, tipo Elohim, acho que era Uzim. Exatamente, o filho dele era Uzim, que dá uma ideia de plural no hebraico. Então talvez estava se referindo ou ao filho que teve muitas outras gerações, ou a vários filhos com essa terminologia in, né? Vamos então à nossa prática de comparar as bênçãos, né? Jacó, em Gênesis 49, ele vai dizer assim, Gênesis 49, do 16 ao 18. É interessante que o Dan, ele era o primeiro filho da Bila, serva de Raquel. E ele acabou passando a ser também o primeiro filho simbólico de Raquel. E ele era o quinto filho de Jacó. Mas chega nas bênçãos de Jacó, ele é o sétimo abençoado. A gente não precisa ficar muito preso a isso, mas essas coisas dizem alguma coisa. Por exemplo, ele acaba sendo o sétimo filho abençoado, sendo que ele era o quinto do Jacó, então ele caiu aí 2 degraus. Quando Moisés vai abençoar o povo, as tribos, o Dan vai ser o 10º abençoado, ou seja, o antepenúltimo abençoado das 12 tribos, né? E quando ele vai cair na sorte das tribos lá no livro de Josué, que é o que a gente está estudando, ele é a última tribo, ou a 7ª tribo daquelas que já estavam, ou seja, ele foi a última tribo mencionada ou sorteada ali. Então, tendo isso em mente, olha o que o Jacó vai dizer em Gênesis 49, 16. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. E aí a gente vê o que a gente poderia chamar de uma profecia ou uma profaxia, ou seja, é o Jacó falando em nome dos fatos que ele tinha ali presente, o velho Jacó no seu leito. Primeiro porque, se Dan significa juiz, Jacó desejou que o filho dele julgasse o povo de Israel. De fato, lá na frente, um dos danitas foi juiz de Israel, que foi o Sansão, talvez o juiz mais famoso de Israel por suas peripécias, os seus dons espetaculosos que Deus lhe concedeu, era da tribo de Dan. Mas ele não foi o único povo a julgar Israel. Então você tem aí uma profecia, um desejo do Pai, uma profaxia, você proferir em cima de fatos, né?
é o que a gente tem. E é interessante que por mais que ele fale, né, que Dan seria juiz, seria também astuto, ele saberia como Sansão fez, né? Ele teria astúcia, ele iria instigar, ia morder a perna dos cavalos como uma serpente na astúcia. Ele também vai dizer, a tua salvação espero ao Senhor. Ele conclui a bênção de Dan dizendo isso, olha, você vai ser juiz, mas o justo juiz é o Senhor. Ali meio que tomado no meio das suas bênçãos, né? Agora, o que Moisés disse acerca da tribo? Da tribo ele vai dizer de maneira bem curtinha, né? A 10ª tribo abençoada, ele vai dizer, ó, Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Então é interessante que Jacó viu Dan como um juiz, com astúcia, e Moisés vê a tribo como alguém como povos queriam agir com astúcia. Ele vai saltar Bazã, né? E só para a gente não perder o nosso costume, vejamos aqui, ó, o nosso mapinha defeituoso. Então, nós temos aqui a tribo de Dan, né? Então ela se localiza aí perto de Manassés, perto de Efraim, ao norte de Judá. Essa foi a sorte que saiu para eles aqui à beira do mar Mediterrâneo. Mas o próprio texto bíblico vai mostrando também que eles, conforme desejou Jacó e Moisés falou que eles iam saltar Bazã, o que eles fazem? Eles, além deles terem esse pedaço aqui, eles vêm aqui para o norte, ó, no extremo norte de Israel. Você vai vendo aí, ó, a tribo de Dan, nos territórios de Naftali, nas regiões de Bazã, que foi ocupada aí pela meia tribo de Manassés. Então a história vai dizer que os danitas eles acabaram conquistando outros lugares por terem achado o seu território muito pequeno, e isso de alguma maneira se cumpre nessas bênçãos, né? Outras informações que a gente tem sobre a tribo de Dan é que dela, né, pelo fato dela ter se estabelecido ao extremo norte, é que a gente vai ver muito nos livros bíblicos aquela expressão profética, né, ou aquelas descrições históricas, de Dan até Berseba, fazendo referência a esse Dan aqui do norte, né, de Dan até Berseba, lá no sul, nas regiões de Judá. Mostrando como se fosse a gente falando no Brasil, né, do Oiapoque ao Chuí, do extremo norte ao extremo sul. Então nós temos aí a tribo de Dan, que conforme o livro de Josué teve aquele pedacinho, mas em Juízo vai mostrando como é que eles foram saltando para as bandas de Bazã, conforme disse a bênção de Moisés, as intuições proféticas de Moisés, né? E o que vai acontecer é que depois, apesar de todo o poder e todo o comércio deles ao norte, eles vão ser oprimidos pelo Ben-Hadad da Síria, e eles vão ser totalmente consumidos por Tiglat-Pileser no Império Assírio. E é claro, o que restou ali daquele extremo norte vai voltar depois do cativeiro babilônico no século 6, 5 a.C., vai voltando bem timidamente aos pouquinhos, né? Lá para os extremos norte de Dan, Jesus também andou ali para aquelas bandas de Cesareia de Filipe, vai dizer o Evangelho. E tem uma coisa misteriosa, né, que Apocalipse, como Ezequiel também, eles vão falando de maneira profética sobre a restituição das tribos. Mas, curiosamente, ele não cita Dan. O que a gente vai vendo ali no Apocalipse capítulo 7 é que ele vai falar de Levi como uma tribo e ele vai falar de José no lugar de Efraim. Ele cita Manassés, mas vai falar de José no lugar de Efraim e acrescenta Levi. Por isso que continuam sendo as 12 tribos. Mas aquelas 12 tribos não se inclui Dan. E é claro, isso são questões da palavra profética misturada com alguma desatenção do profeta. Mas é difícil pensar na desatenção do profeta, mas sim pensar que ele teve uma intuição. Porque Dan, quando até Moisés fala que ele vai pular para os lados de Bazã, está dizendo que ele vai pular e às vezes até pular fora. E o que a gente consegue entender é que essa questão de 12, né, 12 tribos, 12 apóstolos, isso tudo é muito relativizado
é o que a gente vai ver depois nos próximos estudos ainda do livro de Josué. Aqui o que a gente pode pensar, foi uma tribo analisada de maneira mais técnica e factual, né? Mas o que a gente pode pensar aqui é isso. Todos nós, como o Dan, nascemos expressando algum desejo ou algum não desejo. Quantos que me assistem aí que nasceram sem serem programados para nascer? Que é meio que o extremo oposto desse vai nascer a todo custo. Que a Raquel, ela caiu nessa tentação da mulher estéril, né? Tem de vir ao mundo a todo custo. E nós precisamos acolher esses dois extremos das mulheres. Aquela que, às vezes, ela desejou tanto um filho e aí ela não sabe por que, depois que esse menino nasce, vem uma depressão pós-parto, eu não quero essa criança. Mas tem aquela também que desejou tanto um filho, que assim, vai vir de qualquer maneira, nem que seja por barriga de aluguel, pela minha serva, por alguém que eu considero inferior a mim, etc. Ou aquela que o filho vai vir de qualquer maneira, nem que eu perca toda a minha fortuna. O que a gente precisa fazer é acolher essas percepções, como Deus acolheu a Raquel. E a Raquel falou, o Senhor me julgou, o Senhor viu a minha causa. E de repente tem aquela pessoa que fala assim, Deus me livre de ter um filho. Aí vem esse filho, passa a ser uma figura querida. Ou aquela que, Deus me livre de ter um filho, aí vem um filho, você tenta tirá-lo de tudo quanto é jeito, mas ele nasce. Olha como que mães e filhos estão aqui no drama de Raquel e de Dan. O que eu digo para você é isso, há esperança. Deus está no meio da nossa produção humana, querendo nos dar história. Mesmo que você não vá aparecer na profecia de João. Porque, na verdade, o compromisso de Deus com a gente não é um compromisso necessariamente factual, factível, fotografável, repetido sistematicamente. É um desejo de que a gente exista nele, independentemente da forma como a gente veio ao mundo. Então, o que eu queria dizer é que Deus julgou a causa de todos nós, conforme significa Dan. E que Deus, Ele quer nos dar pés velozes, como deu a Dan, quer nos dar astúcia, no melhor sentido do termo, de sabedoria, não é de esperteza, é de sabedoria, é de saber negociar, de saber ter humildade, de crescer em conhecimento, e não de virar um espertalhão, mas no sentido de ter compromisso com a vida, independentemente daquilo que o futuro nos quer, daquilo que o futuro quer deixar para nós como herança. O importante, o Dan é isso, ó. No presente ele conseguiu se estabelecer ao sudoeste de Israel e ao norte de Israel, porque o importante é o aqui e agora. Dar importância ao aqui e agora não significa perder a perspectiva do futuro. Mas é pensar o seguinte, olha, a gente não sabe do que vai ser no futuro, vou fazer o que for melhor para o futuro, mas meu foco é o aqui e o agora. Isso é que é justo, isso é que significa viver o dia chamado hoje. É nesse sentido que Deus nos julga, é nesse sentido que a gente vai sendo Dan sem sermos Dan, nécios, desatentos. Não, Dan na língua portuguesa dá essa ideia, né? Dan, ô lerdo, ou sem perspectiva, mas no hebraico significa a justiça de Deus sendo feita. E como é que a justiça de Deus é feita mesmo? Em meio a todas essas disputas das muitas cegueiras e embotamentos humanos. É isso que a gente aprende com a tribo de Dan.